O setor é coordenado pelo professor José Roberto Filassi, e o professor Ruiz ele é responsável pelo setor de doenças benignas da mama aqui no Instituto Central, dentro do setor de mastologia. Então, é um prazer muito grande. Quero cumprimentar a professora Ângela e, cumprimentando a professora Ângela, todos os que estão nos assistindo online. Nós temos 22 participantes online, além de o auditório aqui hoje lotado. Então, isso é realmente muito bom ver essa, não é, professor Nilson, essa retomada. Agora, em março, hoje começaram os novos residentes também do departamento. Então, nós temos os R1 estão começando hoje, 1º de março. O Ruiz, além dessas qualificações que eu já citei, ele foi presidente da Sociedade Paulista de Mastologia, foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, e, como ele mesmo diz, eu vou parafrasear aqui, você quer falar? Eu vou deixar para o Nilson falar. Parafraseando, então, o Ruiz, como é que é? Ontem, uma promessa, hoje, uma grande realidade. Então, Ruiz, a visão que ele tem, a visão que ele tem sobre o câncer de mama no Brasil e em São Paulo se deve muito às duas funções associativas que ele teve na Sociedade Brasileira de Mastologia e na Sociedade Paulista de Mastologia. Por isso que ele vai nos apresentar o rastreamento do câncer de mama no panorama atual e as perspectivas no rastreamento do câncer de mama no nosso país, no nosso meio. E eu vou pedir depois para o professor Filassi, que é o chefe do setor de mastologia, que ele faça comentários também e colabore com essa apresentação. Então, professor Ruiz, a palavra é sua. Bom dia a todos. Puxa vida, pessoal, né? Prazer enorme estar aqui. Obrigado, professor Baracá, pelo convite. Obrigado ao Filassi pelas orientações. Obrigado aos meus amigos aqui da disciplina de ginecologia. É um prazer muito grande. Eu estava comentando com o Zé Maria, hoje começam os novos residentes. Eu comecei a residência em 1984. Faz tempo, pessoal. Faz tempo. Esse ano, 40 anos de formado. E é um prazer muito grande ver essa sala como está. Eu acho que a vida médica, a opção da medicina na nossa vida, como sugere o nome, é uma opção de vida. E, obviamente, vocês que estão começando a residência hoje, a dedicação faz toda a diferença. Não é para vocês, é para o paciente. É para quem mais precisa. E eu acho que insistir e pensar sempre nisso, para vocês, vai trazer, com certeza, um pouco mais de realização. Do contrário, vocês vão se frustrar. Medicina é dedicação. Bom, vamos falar para o que eu fui convidado sobre o rastreamento e detecção precoce do câncer de mama, panorama atual e perspectivas. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, a não ser cirurgião. No Brasil, no mundo, são mais de 2.300.000 novos casos de câncer de mama por ano. Isso em 2021, hoje aumentou. O risco padrão nos Estados Unidos é 1 para cada 8 mulheres. No Brasil, 1 para cada 12 a 15, e vem aumentando. Né? Hoje já se fala em 8 a 10. Isso logo, logo vai estar pertíssimo das cifras americanas como um todo. Para 2023, essa atualização do INCA saiu algumas semanas atrás, nós vamos ter 73.610 novos casos de câncer de mama. 30,1% de todos os cânceres em si. Depois dos pele não melanoma, é o mais frequente. Então, independente da residência, independente do que cada um faça, vai aparecer entre vocês o câncer de mama, em qualquer circunstância. Vocês vão ver casos de câncer de mama.
Então, no Brasil, 73.610 novos casos, 17.825 mulheres morreram de câncer de mama em 2020. Em 23 não temos essa atualização ainda, sendo que 17.825 pessoas morreram de câncer de mama, 17.620 mulheres e 205 homens. A gente esquece que homem também tem câncer de mama. 1 para cada 100 casos de câncer de mama acontece nos homens também. E o que a gente observa? Né? É uma prevalência crescente, né, do câncer propriamente dito. Com esses novos casos hoje, para 2023, 71 mil novos casos. E aqui uma diferença importante. Quando a gente compara país desenvolvido com país menos desenvolvido, a mortalidade é 42% maior. Ou seja, nascer em um país pobre afere a você um risco de mortalidade por câncer de mama 42% a mais. Em média, o câncer de mama para atingir 1 centímetro demora de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos para atingir 1 centímetro. Em outras palavras, eu teria muito tempo para fazer esse diagnóstico precoce. E se nada for feito nesse período, ele mata ou ele pode vir a matar em 3 anos. O câncer de mama, na sua mortalidade, as questões não são locais. Raramente a gente vê alguém morrer em função de complicações locais. O problema é sistêmico. Tudo que a gente faz no tratamento do câncer de mama é para evitar a metástase. A cirurgia é para evitar a metástase, a quimioterapia é para evitar a metástase, a radioterapia é para evitar a metástase. O tratamento sistêmico como um todo é para evitar a metástase, porque é da metástase que normalmente as pacientes podem vir a morrer. Esse é o estadiamento, e a gente percebe já no estadiamento, quanto mais precoce for, né, estádio 1, 2, ou seja, tumor de 1 centímetro é estádio 1, a mortalidade, a sobrevida em 5 anos é enorme. Eu quero buscar a curabilidade, diminuição de mortalidade, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Mas a nossa realidade SUS é essa. 80% dos diagnósticos no SUS são realizados através de nódulos palpáveis, em média de 3 a 4 centímetros. Eu disse a vocês, 10 anos, 1 centímetro, 8 a 10 anos, 1 centímetro. A média no SUS, 80%, 3 a 4 centímetros. Vamos tentar entender por que isso acontece. Autoexame é muito importante, mas autoexame não substitui o rastreamento, né? Porque as pessoas sempre falam, Carlos, olha, eu fiz o autoexame, não preciso fazer mamografia. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra, né? O autoexame é um serviço específico de orientação para o autoconhecimento em nível mamário. Isso faz diferença. Ninguém melhor que quem tem a mama, que apalpe e identifica qualquer tipo de alteração, procura, obviamente, um profissional de saúde para poder saber se aquilo que ela identifica. Como que a gente detecta o câncer de mama, antes da palpabilidade? Fundamentalmente com mamografia. Não tem outra alternativa. Carlos, não posso fazer ultrassom. Ultrassom é rastreamento, eu prefiro fazer, eu tenho mais dinheiro, vou fazer ressonância. Não. Nada disso é para rastreamento. Rastreamento, diagnóstico precoce, é fundamentalmente mamografia. Mamografia é a palavra-chave de investigação. O que é o rastreamento? O rastreamento é a variação de uma população assintomática. Mulheres assintomáticas. Já comprei corda, não. Então, assim, a questão já não é mais tranquila para ter uma foto. A questão não é ficar criando para fazer uma mamografia. Sabe, claro, são alguns locais que tem tanto solar, isso faz a diferença. Mas, via de regra, não. Não é mais a mamografia. Os mamógrafos hoje, em nível nacional, estão sobrando, né? Mas o que acontece? São muito mal utilizados como um todo. Então, estão sobrando mamógrafos. Rastreamento ideal, 70%, como eu falei para vocês. E olha só que interessante. Opa! A próxima. É só passar agora. Mais um? Mais um? Mais um? Olha só, de 2008 a 2016, lembra que eu falei que 70% teria que ser a cobertura boa. Em 2008, a média brasileira era de 14%, em 2016, 24,6%, e hoje não chega a 30%. Então, a discussão não é se o INCA está certo, se a sociedade está certa, se a sociedade americana está certa, se deve começar aos 40%.
deve começar 50. Na verdade, eu preciso informar melhor a paciente. Enquanto eu não criar condições de facilitação para essa mulher, ela não vai fazer a mamografia. Porque tem medo. Nossa sociedade é hipócrita, marginaliza, perde o emprego, perde o marido, perde a família. Lembrando que 70% a 80% dos lares, classe C e D no Brasil, são sustentados pela mulher. Você acha que ela vai sair do trabalho dela para fazer mamografia, significando isso menos comida na mesa dos filhos dela? Então, se eu não criar condições de facilitação, ela não vai fazer a mamografia. Então, assim, a dificuldade de acesso da população brasileira ao rastreamento mamográfico pelo SUS não está associada ao número de mamógrafos, nem tampouco à localização geográfica, mas sim à produção insuficiente de exames para essa paciente. Próximo, por favor. E o que a gente observa, a cobertura do rastreamento em nível Brasil varia de 5% a 30%, em média, 21%, muito baixo. Apesar de tudo isso, próximo. O que a gente observa em relação à tendência de mortalidade? A tendência de mortalidade no Brasil é crescente. Na região centro-oeste cresce, na região norte cresce, na região nordeste cresce, na região sul e sudeste decresce. Por quê? Porque nós temos a maior distribuição de mamógrafos. Na região da Paulista tem mais mamógrafo do que o estado do Amapá. Na região da Paulista tem mais mamógrafo do que o estado do Paraná, do que o estado do Amapá. Então, o problema dos mamógrafos, mal distribuídos, subutilizados, falta de informação, são sempre as mesmas mulheres que fazem. A mulher que faz Papa Nicolau é aquela mulher que faz mamografia. Então, precisa estimular as outras mulheres que não fazem. Poxa, estão mais de 30 anos de Outubro Rosa. Por que a gente não aumenta esses números? Que vergonha é essa? Medo. As mulheres têm medo do diagnóstico. Primeira coisa, desmistificar a mortalidade. Porque hoje são milhões de sobreviventes. O tratamento do câncer do mama mudou muito. A mulher tem que saber disso. Criamos acessibilidade, criamos resolutividade. Isso vai fazer toda a diferença. Essa é a distribuição dos mamógrafos no Brasil. Melhorar a acessibilidade e resolutividade é muito importante. Como é que pode ser o rastreamento? Ele pode ser oportunístico organizado. O que é o rastreamento oportunístico? Um deputado X marca na cidade Y, olha, vamos ter uma festa da mamografia nesse final de semana. Você não fez sua mamografia? Venha fazer. Participei de muitos mutirões. Sabe para que serve o mutirão? Sabe o que é o mutirão? O mutirão é a minha assinatura como gestor público de incompetência. Porque se eu faço mutirão, eu não estou conseguindo atender no meu dia a dia. Rastreamento oportunístico, assinatura de incompetência. Rastreamento organizado, como é que é? Eu conheço a população. Eu sei a mulher que fez e a mulher que não fez. Hoje, na Suécia, se a senhora Maria José não fez a mamografia, hoje inicia a mamografia, semana que vem tem uma perua automóvel na porta da casa dela, com um mamógrafo para fazer a mamografia para ela. Porque sabiam que ela não foi. Eu conheço especificamente a população. Isso faz toda a diferença. Nós, Brasil, muito distante disso, infelizmente. Quais as principais estratégias? Primeiro, tudo na vida, pessoal, de vocês e de todos, começa e termina com a educação. A educação de estar prestando atenção no bate-papo que a gente está fazendo, a educação de não conversar com um colega do lado, a educação de não ver a internet enquanto alguém está falando, a educação da gente poder, na verdade, fazer a diferença para quem a gente, o objetivo também. Tudo começa com a educação. Esclarecer a questão da mortalidade para a mulher é importante. Esclarecer a importância do diagnóstico precoce. A realização da mamografia. Quando a mamografia está alterada, quem vai fazer a biópsia? Quando a biópsia está alterada, quem vai fazer o tratamento? Quem faz o seguinte? Então, quando você fala de um rastreamento organizado, tudo isso tem que estar, sabe, totalmente planejado. Por isso que o oportunístico não serve. Serve para fazer mamografia, mas o problema não é a mamografia. Né? A mamografia é uma das partes desse processo. E constantemente isso, como toda gestão, precisa ser reavaliado. Porque você resolve um gargalo, você cria outro. Essa é a história da gestão.
né? A gente não enxerga, na verdade, o que está faltando. A gente enxerga, nesse momento, o que não está bem. Resolvendo isso, você cria alguma outra coisa que vai ocupar esse espaço com toda certeza. Então, essa reavaliação é fundamental. Aqui, 3 próximos diapositivos são os 3 grandes segredos da estratégia preventiva. Primeiro, educar e informar. Segundo, educar e informar. Terceiro, educar e informar. Educar e informar. Educar e informar. Facilitar acesso. Resolutividade. Não dá para deixar uma paciente com uma dor palpável quase 6 meses para fazer o diagnóstico. É desumano. Esse é um projeto interessante, o projeto Amazônia, que comparou em 28 centros do Brasil, 11 estados, quase 5.000 pacientes, as políticas públicas e privadas. E o que a gente observa nesse projeto? Todas as pacientes morrem mais no público do que no privado. Estágio clínico 3 e 4 morrem mais no público do que no privado. Claro, medicações, tempo no diagnóstico específico. Mas olha que interessante. Estágio clínico 0, tumor in situ. Estágio clínico 2, tumor até 4, 5 centímetros. É igual no público do privado. Ou seja, se eu quero estabelecer equidade, a minha briga é pelo diagnóstico precoce. Percebem? Se eu quero criar algo que seja igual no público e no privado, é o diagnóstico precoce que vai fazer toda a diferença. Equidade, diagnóstico precoce. Acessibilidade, mamografia, resolutividade. Esse projeto chega a essas conclusões. A importante disparidade no acesso ao diagnóstico precoce entre saúde pública e privada. A importante disparidade entre modalidades de tratamento. Doença mais avançada parece explicar pior sobrevida. Sobrevida após progressão é pior nas pacientes públicas. A demora, foram 10 anos para o trastuzumab chegar na rede pública em si. Isso acarretou, certamente, quase 5.000 mortes em função desse não acesso. Então, criar vias preferenciais para medicações que fazem de fato toda a diferença em câncer de mama é muito importante. Olha só, aqui em azul, você vê as pacientes privadas e aqui em vermelho as pacientes públicas. Então, no privado, eu tenho muito mais detecção do screening. No público, muito mais sintomáticas em si. Aqui está o contrário. Em azul é o público e em vermelho o privado. Então, estágio clínico 1, mais frequente no privado do que no público. Né? Ou seja, é a questão de acessibilidade, mamografia, que faz toda a diferença. E aqui, para vocês terem uma ideia, o custo por estágio. Então, estágio 1, que é o verde, olha o custo na paciente pré-menopausa, na paciente pós-menopausa. Na medida que o estágio clínico vai aumentando, só piora o custo. Então, até para o custo, fazer o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Eu vou ter mais dinheiro para poder investir, mais qualidade de vida, menos mortalidade, ou seja, tudo acaba convergindo na mesma questão, que é diagnóstico precoce. E com a Covid, pelo amor de Deus, e com a Covid, pessoal, caiu muito o número de mamografias, né? Se o nosso rastreamento já não era bom, que dirá na questão da Covid como um todo, né? Então, baixou muito a produção de mamografia pelo SUS. Estratégias virtuosas na busca de solução. Eu sempre homenageio o professor Pinotti, quando ele criou o Pérola Vai, quando ele criou o centro de referência da saúde da UNBER. Eu tive o prazer e a honra de chefiar o serviço que nós falamos por alguns anos. A mulher chegava, ela fazia tudo. Ela ia fazer o papel eleitoral, fazia a mamografia, tinha alguma alteração na mamografia, biópsia. Porque o que ele falava? Carlinhos, talvez seja a única vez que ela vai poder ter acesso a um serviço público. Talvez ela não volte mais. Então, eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo como um todo. Ele não criou um novo hospital. Aquele hospital trabalhava 24 horas por dia. Tinha um ambulatório que era apenas para triagem. Marco, lembra disso? Era só para triagem. Então, me incomodava muito. Eu falava, professor, mas eu, um jovem preparado para tratar câncer de mama, vou fazer triagem. Que falta de humildade, né? É nobre, como a gente não é nada, pessoal. A gente não é absolutamente nada, né? Nada.
Alguns colegas falam que metade dos médicos se acham semideus e outra metade tem certeza que é. Então, assim, isso já traz para a gente uma série de dificuldades. E o que a gente percebe, na verdade? Esse ambulatório criou milhares de mulheres. Milhares de mulheres foram beneficiadas com cirurgias menores. Ou seja, otimizar o que já existe faz toda a diferença. O médico vai reclamar, mas precisa acontecer. Outra instituição que está fazendo algo muito parecido ao Cora, em Goiânia, dos meus amigos Rufo e Rosemar, o Hospital de Amor de Barretos, que tem um rastreamento organizado para a região como um todo, conhecendo a população, hoje vem se multiplicando. O próprio HC e SESC tem um esquema muito interessante, né, de leitura de mamografia, que mamografia 4 e 5 não fica esperando na fila. A paciente é convocada para um esclarecimento. Ele não pode estar na fila, né, pessoal? Não pode se deixar mamografia Linares 4 e 5 na fila. Busca ativa é fundamental. Né? Para quem é essa busca ativa? Para agente de saúde. Aqui estou eu dando aula para agentes de saúde em Goiás. São 500 pessoas na plateia. Sabe? 500 agentes de saúde. Porque são eles que vão, na verdade, capilarizar a informação na casa do paciente. Sabe? Isso que a gente precisa. Eles funcionam como navegadores. Eles vão perguntar para a senhora que eles estão acompanhando. Fez a mamografia? Não fez? Não fez? Olha, eu vou encaminhar você vai fazer esse exame de imagem que faz toda a diferença. A sociedade é importante. Sobrevida das mulheres cada vez maior em todos os estágios clínicos, desde os iniciais até os mais avançados. Hoje temos milhões de sobreviventes de câncer de mama. Essa informação tem que ser passada. Câncer de mama não é um atestado de óbito. Câncer de mama é uma oportunidade de mudança na vida das pessoas. Tudo que acontece, que a gente acha que não é por bem, na verdade, acaba sendo melhor ainda para a nossa vida. Falando um pouco do estado de São Paulo. Programa de rastreamento e detecção precoce do câncer de mama, incluindo palpáveis de alta resolutividade no estado de São Paulo. Programa esse encabeçado pelo professor Baracá, ontem uma promessa, hoje uma realidade. Não é para dar risada, pessoal, pelo amor de Deus. No Brasil, então, qual é a nossa realidade? Câncer de mama avançado, 56% dos casos. Faltam centros de referência, treinamento médico e não médico insuficiente, má aplicação de recursos, rastreamento organizado não existe, baixa resolutividade. Olha a mortalidade no Brasil, nas várias áreas, só vem crescendo. Isso é uma projeção até 2030 da mortalidade por câncer de mama no Brasil. Estado de São Paulo são 20.470 casos. A cidade de São Paulo, 6.640 casos. E a gente percebe nesse mapa, a mortalidade no estado de São Paulo é uma das maiores mortalidades em si. Como é que a gente reduz a mortalidade? Mamografia, pessoal. São os 4 pilares. Mamografia, informação da população, profissionais de saúde preparados, confirmação de diagnóstico dos casos suspeitos rápido, não dá para esperar nódulo palpável, entrar na fila, tem que fazer a biópsia rapidamente. Quem diminui essa mortalidade, pessoal? Rastreamento, mamografia. Aqui são as várias regiões do estado de São Paulo. Tempo até o diagnóstico, olha só esses próximos diapositivos, mamografia alterada até a biópsia. Tempo até o diagnóstico. Região Norte, 56 dias, Nordeste, 41, Centro-Oeste, 39, Sudeste, 31, Sul, 35. Estado por estado, como é que está todo esse processo na região Norte, na região Nordeste, Centro-Oeste? Vamos chegar na Sudeste de São Paulo. São Paulo, da mamografia ao diagnóstico, 26 dias. Então, 26 dias no Brasil, nós somos o 5º estado, tem 4 melhores que a gente. Tempo até o tratamento, ou seja, biópsia até o tratamento. Lembra? Aqui é a lei dos 60 dias, aí. Não se surpreendam com o que eu vou mostrar, é muito óbvio. Norte, 196. Nordeste, 162. Centro-Oeste, 182. Sudeste, 176. Sul, 177. Estado por estado, como estão? Nenhum nem perto dos 60 dias, percebe? Nenhum nem perto dos 60 dias. São Paulo. São Paulo, 164 dias em média. Nosso estado, hein, pessoal? Estamos falando sobre isso. Olha só que interessante. Número de casos, porcentagem de câncer de mama com início do tratamento até 60 dias.
9% no Amazonas, 9% no Rio de Janeiro, 9% no Rio de Janeiro, Amazonas 22%, Pará 31%, ou seja, a enorme maioria está muito distante. A enorme maioria está muito distante. E a gente percebe, né? Rio está decrescendo, São Paulo já deu uma melhorada. Né? São Paulo vinha num decrescente e agora melhorou. Por que caímos tanto em 2019 e 2020? É a questão do Covid. Tempo até o tratamento no estado de São Paulo, epilépsia de 60 são 164 dias. 10º do Brasil. 10º do Brasil. Centro de tratamento no estado de São Paulo. Aqui coloquei todos os centros que tratam. Quem trata mais é o nosso ICESP. Depois o antigo Pérola, que já foi desconstruído. Depois o IPCC. Depois Barretos. Depois Jaú e depois Campinas, a Unicamp como um todo. Como as pacientes têm informação sobre câncer de mama? Como é que essa informação chega até elas? Em Outubro Rosa, só 33%. Vamos aumentar isso ali no pouco. Parente vizinho, 19%. Posto de saúde, agentes comunitários, quase 40%. Aqui é o nosso investimento. Aqui é o nosso investimento. No centro de saúde, no agente de saúde como um todo, que vai fazer toda a diferença. Internet, rádio e TV, 70%. Por que as pacientes não fazem a mamografia? 44% delas por medo. Medo. Diagnóstico, ampliação da rede de biópsia, aproveitando melhor e ampliando as que já existem. A navegação faz muita diferença. Quem segue o paciente, utilizando os próprios agentes comunitários, vencendo essas barreiras. A navegação tem um conceito que eu acho fundamental. Navega-se o paciente, não a doença. Porque é ele que importa. Navega-se o paciente, não a doença como um todo. É um conceito básico e fundamental. Quais são as ações, hoje, em nível de São Paulo, do planejamento dessa assistência como um todo? Treinar agentes de saúde, navegar paciente, acesso facilitado à mamografia, busca ativa, no diagnóstico, priorizar o paciente sintomático, não dá para deixar quem tem sintoma na fila, priorizar locais que fazem chá biópsia até ampliar, fluxo facilitado para exames alterados, centro de resolutividade, que já existem e você pode otimizar, acesso à tecnologia mais avançada, multitrans, interdisciplinaridade, humanização, empatia, se coloque no lugar dele. Se coloque no lugar dele. Tratamento, priorizar as referências para o início do tratamento, construir compromisso com o terceiro setor, otimizar tratamento de câncer, excesso de cirurgia e patologia benigna, que pode aguardar ou mesmo não serem operadas. A prioridade é resolver a fila do câncer de mama, que é muito grande ainda em São Paulo. O papel da sociedade, trabalhar conjuntamente, a sociedade sendo trazida para junto da administração, da gestão, treinando, porque nós temos hoje mastologistas em todo o estado de São Paulo, em cada cidade do estado de São Paulo. Trazer a sociedade para junto faz muita diferença. Integrar a comunidade, o terceiro setor, a sociedade médica como um todo, na busca de beneficiar quem mais precisa, a mulher. É ela que precisa mais. É ela que precisa mais. O que a gente faz diferença é para a nossa paciente, a mulher. Pensar como se fosse para nós. Isso faz toda a diferença. E é com essas palavras que eu gostaria de agradecer a todos. Essa sensacional atenção de vocês. Muito obrigado. Comunitários, agentes de saúde, hoje tem várias designações, mas eu acho que esse é um ponto extremamente importante que deve ser ressaltado. Parabéns, viu, Carlos? Excelente mesmo. Pedro, espera o microfone, por favor. Ariela, por favor. A Ariela está ali, ó. Se puder. Professor Carlos, muito obrigado pela sua aula novamente. Fui mal educado, que eu fui na internet ver um artigo que eu recebi a semana passada, que foi feita uma pesquisa que 43% das mulheres brasileiras não frequentam de rotina o ginecologista, né, por várias queixas, entre as que o senhor colocou. Essa aula que eu vejo do senhor é recorrente, apesar das atualizações, o desfecho final é sempre o mesmo. Na minha área, a gente também é capaz de fazer o rastreamento para
doenças monogênicas, principalmente doenças raras, e livrando o Estado e a saúde, não só de indivíduos com problemas, também de custos significativos, como o senhor mostrou aí no tratamento precoce, que diminuiria muito o custo e a gente teria verbo para gastar em outras coisas, o Brasil sendo um país tão necessitado como é. Então, as conclusões que o senhor chegou hoje foram muito similares ao que o senhor chegou há 5 anos atrás na sua última aula. O que o senhor sugere mesmo que a gente faça para mostrar que esse tipo de atitude é uma atitude não só de saúde, mas também de economia? E uma outra curiosidade que eu tenho, é que se sempre fala do câncer de mama no homem. Existe algum tipo de rastreamento, algum tipo de pesquisa para fazer no homem? É um grupo específico que a gente deva se preocupar mais? Obrigado, Pedro, pela pergunta. Eu lembro de você residente, Pedro. E, na verdade... Não é, Sérgio? Lembro do seu pai, maravilhoso. Eu acho que muito do que você pergunta é através do seu pai, porque ele tinha essa preocupação sempre presente, né? Em tudo que a gente conversava, as questões da comunidade, as questões públicas sempre fizeram muita diferença. É verdade, a maior parte das conclusões são muito similares há 5 anos. Né? Então você vê, são mais de 20 anos de Outubro Rosa e absolutamente nada mudou. É vergonhoso, são vergonhosos esses números. A média do Brasil teria que ser, no mínimo 70%, é 25% no rastreamento. Sabe? Então, de fato assustador. Né? Como é que a gente não conseguiu? Porque eu acho que, na verdade, o nosso foco precisa mudar na questão que diz respeito à acessibilidade, educação, e usar mais o agente de saúde para estar facilitando isso. Criar promoções que tragam o paciente, né, para fazer a mamografia. Você vê classe C e D, que a grande maioria que é de SUS, né, hoje cada vez mais a B também no SUS, um pouco da A muitas vezes, porque até para A hoje, Pedro, existem medicações que é impossível. Outro dia, vocês devem ter visto no jornal, uma dose de uma medicação para uma doença rara, R$800 mil. Você precisa de 10. Né? Tá aqui, levanta a mão, quem pode... Não vou nem perguntar, a não ser o Sérgio. Não, mas vocês imaginam, né? A coisa avança tanto, e assim, e aí a pessoa judicializa isso. Se você judicializar, nenhum juiz vai negar. Como é que o juiz vai negar isso? Aquele dinheiro que você tinha para poder aplicar em questões mais básicas acaba também saindo, né? Porque falta planejamento na saúde, né? Saúde não é política, saúde é gestão, né? Eu acho que a gente usou muito a saúde como política, por isso que as coisas não saem do lugar. Não existe uma continuidade. Entra o novo, quer reinventar a roda. Por quê? Porque o antigo fez alguma coisa que vai valorizá-lo e pode voltar a reelegê-lo em certo momento. Saúde não é política. Sabe, saúde não é política. Precisa haver uma gestão mais séria. Respondendo a sua pergunta, informar mais, trazer mais o paciente para perto, desmistificar, informar mais, né? Falar mais dessa sobrevida enorme que os pacientes têm hoje. São milhões de sobreviventes. Hoje, para você ter uma ideia, 46% das pacientes metastáticas sobrevivem como se fosse uma doença crônica. Eu tenho uma colega médica no consultório que tem metástase no osso, que está comigo há mais de 22 anos. Vida normal, sabe? Então, assim, essas coisas têm que serem ditas, né? Para desmistificar esse problema, porque ainda muita gente fala assim, aquela doença, fulano teve aquela doença, como se falar a palavra câncer trouxesse uma energia ruim para ela. Né? Então precisa mudar tudo, na verdade, porque o que a gente fez até agora fracassou. É isso que eu mostrei para você. Tem que mudar todo esse direcionamento. Recalcular uma forma de gestão planejada de verdade. Né? Mas existem hoje exemplos muito legais no Brasil. Por exemplo, tem um pessoal do Rio de Janeiro, Sandra Joia, que trabalha com navegação, que ela conseguiu diminuir a fila de mamografia para 60 dias em Andaraí. Ela conseguiu aumentar o número de biópsias para 80%, né, até 30 dias, e o tratamento até 90 dias em si. Navegando, entendendo melhor, focando mais no paciente. Né? Porque hoje, na verdade, muitas vezes funciono
eu faço parte de uma ONG também, que é a UNACAM, União Apoio ao Combate ao Câncer de Mama, fundada pela Tininha, no final da década de 90, começo desse século, mais de 20 anos. Vira e mexe, eu recebo telefonemas de quem pertence à ONG, falando, Carlos, estou com uma paciente assim, assado, uma mulher que está com câncer, não consegue acesso a lugar nenhum. O que eu pareço, né? Eu pergunto muitas vezes, mas quem que eu vou tirar da fila para colocar ela? Porque como se nós agíssemos como agente facilitador. A gente pode agir como agente facilitador, mas quem que eu estou deixando muitas vezes a continuar na fila? Né? Então, às vezes, você fiz um bem para aquela paciente, mas um mal para outra que está esperando. Porque o nosso raciocínio é esse muitas vezes, né? Para poder ajudar. Às vezes você está ajudando sim alguém, mas está prejudicando outra pessoa. Isso a gente não pensa. Talvez nosso ego e nossa vaidade falem mais alto. Mas não é assim que tem que funcionar, sabe? Tem que ter uma fila única. Isso o CROSS trouxe benefício, o Cismama trouxe benefício, sabe? Porque hoje a gente começa a entender melhor na gestão como essa fila funciona. Você passa por isso, né? Quantas não te telefonam e falam, olha, eu estou com 35, 36 anos, preciso, né, na verdade, engravidar, não consegui, quem que eu vou procurar, o que eu vou fazer? É complexo. Mas aqui, na verdade, é uma apresentação que mostra a falência do que a gente fez. Desculpem. Vamos deixar o de mama no homem, uma outra apresentação, vamos focar só a mulher, porque senão vai longe. Alcione e depois a Paulinha Guerpelli. A minha preocupação com o exame, autoexame das mamas, né? Principalmente na camada mais inferior de informação. O que o professor Carlos Alberto entende? Se esse autoexame, quando ela palpa um tumor, não é de 1 nem de 2 centímetros, já é maior. Se for estimulado, tem algum impacto no diagnóstico tardio? Sim, eu acho que na nossa população, entenda bem, Alcione, importante a sua pergunta, né? A gente fala de rastreamento, claro, rastreamento com mamografia é fundamental. Agora, num país como o nosso, que 80% é palpável, a gente não levar em consideração a palpabilidade, sabe, seria ignorância da nossa parte. Ainda não chegamos no rastreamento mamográfico. Precisamos resolver antes a palpabilidade. Então, criar acesso para isso. Então, o autoexame, na nossa realidade, é importante sim. Sabe? Porque é elas que fazem o diagnóstico, em 80% das vezes, Alcione. Não é pouco, né? É 80%. Então, estimular, ensinar. Olha, Carlos, quando é que eu devo fazer o autoexame? Logo depois da menstruação, durante o banho, palpando a mama com o braço elevado, a mama esquerda, depois a mama direita, ou vice-versa. Sabe? Porque isso ela vai acostumando a entender o que ela tem. Tem impacto na mortalidade? Não tem. Não tem impacto na mortalidade, mas tem impacto em uma cirurgia menor. Porque ao invés de eu fazer com 3, ao invés de eu fazer com 5, eu faço com 3, vou oferecer uma cirurgia conservadora para ela. Sabe? Então, impacta na qualidade de vida, eventualmente. Não impacta, infelizmente, na mortalidade. Paulinha, por favor. Maceió. Amém. Primeiramente, eu queria aqui parabenizar e agradecer o privilégio de ouvir o Dr. Carlos, que é um homem que eu nunca ouço aulas de rastreamento de câncer de mama com uma brilhanteza tão grande quanto a dele. E eu queria passar um pouco da realidade que eu vivo aqui em Maceió, porque assim, eu já tinha ouvido falar do SUS aqui, mas eu nunca tinha entendido o quanto essa realidade é péssima. Aqui, a mulher faz mamografia, em média, ela demora de 6 meses a 1 ano para conseguir mostrar o resultado para um ginecologista. Os ginecologistas todos, para vocês terem uma noção, não existe serviço de urgência ginecológica no estado de Alagoas. Qualquer mulher que tem urgência ginecológica, elas vão para a UPA, tratar por clínicos, e se precisa de qualquer coisa cirúrgica, elas vão para o hospital que não tem ginecologista, elas são tratadas por cirurgiões gerais. Então, isso é a intensidade de quanta mulher alagoana, e provavelmente no Nordeste e no Norte, eu posso até amplificar, é mal vista e não vista. Então, essa questão que o Dr. Carlos coloca do diagnóstico tardio, uma mulher aqui com diagnóstico de câncer, ela demora em média de 6 meses a 1 ano para conseguir passar com um oncologista. A cirurgia, se ela conhecer pessoas de dentro da política, ela consegue uma cirurgia depois de 4 a 6 meses. Então, a partir de ela fazer o exame até ela conseguir chegar no centro cirúrgico, ela demora em mais de 1 ano e meio. Então, é só para ter um pouco da noção da realidade que, assim, São Paulo é um lugar
que provavelmente não corresponde ao Brasil, e o Brasil é uma realidade, assim, infinitamente pior, e eu entendo o medo delas de fazerem esse diagnóstico, porque esse diagnóstico, na verdade, aqui é uma sentença de morte, não existe essa possibilidade de tratamento. Então, era só essa experiência que eu vivo aqui, que eu gostaria de passar para vocês, porque eu, como ginecologista nesse estado, tenho uma dificuldade enorme no SUS de conseguir fazer o básico por elas. Cirurgia de esterectomia, elas morrem de mioma e sangramento aqui. É uma coisa absurda. Então, se a gente conseguir unir os nossos esforços médicos, e principalmente no HC, que a gente tem residente do Brasil inteiro, para começar a entrar na política e começar a pressionar o SUS, a fazer a prevenção e a enxergar a mulher como a pessoa importante, que é como o Dr. Carlos falou, que é responsável por 70% da renda das famílias, eu acho que seria um trabalho muito importante para a gente conseguir mudar um pouco esses números, e quem sabe daqui a 5 anos o Dr. Carlos apresentar uma aula um pouco mais otimista. Muito obrigada, doutor Carlos, pelo privilégio dessas informações. Paulinha. E se você puder me passar os slides, eu agradeço muito para a gente conseguir divulgar a informação. Paulinha, me passa o seu e-mail, que eu passo a apresentação para você. Vai ser um prazer, querida. E obrigado pelas palavras, viu, querida? De coração. Você faz muita diferença aonde você está, com essa consciência. Claro. Você é uma esperança nossa aí, Paulinha. Isso aí. Tamo você junto, tem professor, forças que para isso. poder... Você, pelos seus antecedentes, vamos dizer assim, você tem possibilidade de atuar politicamente aí também, no bom sentido. Mas eu estou pressionando, professor, que isso. Então, É isso aí. Ainda bem que você está aí. E viu? por isso que eu continuo o relacionamento com vocês, porque vocês me ajudam imensamente em todas essas informações que vocês me mantêm atualizada, porque aqui o difícil é se manter atualizado. O nível da medicina, infelizmente, ainda é, assim, infinitamente inferior. As pessoas não sabem ginecologia na residência inteira do estado de Alagoas. É triste demais. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Paulinha. Obrigada. Obrigado de coração. Eu te envio a apresentação, querida. Obrigada. Professor Antônio Jorge, por favor. Abra seu microfone antes, por favor. Carlinho, bom dia. Tudo bem? Você tá bom, meu compadre? Salomão, por favor, fala um pouquinho mais perto do seu microfone, por favor. Tá. Eu vou fazer uma pergunta. Está me ouvindo bem? Mais ou menos. Pode falar, professor. Eu vou te fazer uma pergunta da nossa casa. Quanto tempo leva para uma paciente do Hospital das Clínicas ser atendida no ambulatório de hematologia normal? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quanto tempo leva para ela retornar para ver o resultado da mamografia? Terceira pergunta. A maioria dos laudos de mamografia não vem. O que é que você tem feito para melhorar esse tipo de relacionamento? Porque está muito complicado. Eu tive a oportunidade de observar um ambulatório da ginecologia e é constante que quando eu quero receitar, ou alguém sugere receitar um hormônio, qualquer que seja, mamografia, não tem. Quanto tempo leva? 6 meses. Manda voltar depois de 6 meses. Isso é um absurdo. Você falou do Brasil, fala da nossa casa. Obrigado, professor Salomão. Na verdade, assim, hoje, com a integração do INRAD, a ginecologia como um todo, nós temos representantes ginecologistas no INRAD e radiologista dentro da ginecologia, como o Luciano, que faz um trabalho que faz toda a diferença, professor. Hoje nós temos um número específico de atendimentos e mamografias muito próximo do que a gente precisa em termos legais. É claro que ainda existe um retardo, mas certamente não são os 6 meses. Hoje todos os laudos, a gente não recebe mais o papel, tudo é online, né? Você não tem mais a imagem que a gente, como mastro mais antigo, gostaria de ter, porque a gente adora ver a mamografia. Muitas vezes algo que possa passar desapercebido pelo colega rádio, a gente já não consegue mais checar, né? Mas, assim, as coisas intramuros melhoraram bastante, né, por causa dessa integração entre as disciplinas. Mas ainda tem muitas coisas a serem feitas, o senhor tem toda a razão. Muito obrigado, Carlinho. Obrigado, querido. Gustavo, por favor, depois José Maria. Parabéns, Luiz, excelente. Nós brasileiros temos uma tendência de autodepreciação, né? A gente tem sempre uma tendência de achar que a gente é pior que os outros e que o bonito é o americano ou o europeu e por aí vai.
O fato é que, com essa questão da Covid, o SUS, que a gente tanto falava mal dele, ele desempenhou um papel absolutamente crucial na nossa, apesar dos políticos terem atrapalhado tanto como fizeram. Mas o SUS ele conseguiu dar uma resposta muito, muito interessante a respeito da resposta a essa questão aguda, né? Agora, você com a sua experiência, e também para a gente não sair daqui todo mundo deprimido, nos últimos 30 anos, o que você acha em termos de vamos dizer assim, de histórico? Quais foram os grandes avanços que aconteceram dentro dessa questão do rastreamento de mama? E o que você diria para um gestor, ou então para um quase gestor de política pública, o que precisa ser feito agora, nos próximos anos, para a gente conseguir avançar um pouco mais? Perfeito. Obrigado, Gustavo. A sua pergunta também é muito importante nesse contexto geral. A minha ideia não foi deixar deprimidas as pessoas, não. Eu deixei. Lá fora depois, fluoxetina, vai ter distribuição, a gente põe na água. A questão mais importante nesse sentido, né, Gustavo, é assim, o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, muito próximo do sistema inglês. Né? Você não tem em nenhuma constituição em nível mundial que a saúde é um direito da pessoa, do cidadão, e é garantido pelo governo. Você não tem isso em lugar nenhum. Então o SUS é um oásis em termos de atendimento. O SUS fez toda a diferença, sim, na Covid. Por quê? Porque no frigir dos ovos, ele abriu mão da política. Né? Ele foi gestão durante a Covid. O HC virou um covidário, como uma instituição terciária, quaternária. Como que vira? Vira, porque foi aqui que estavam os profissionais, aqui que tinha a condição melhor para que isso fosse feito. Então, na verdade, o Covid nos mostrou que a gestão pode caminhar fora da política. Apesar que a política faz muita pressão, como fez muita pressão. Vários ministros passaram nesse processo. Né? Mas você vê que a mudança não fez diferença na atenção do que foi feito, porque ela anda sozinha, graças a Deus. Graças a Deus, sabe? O SUS é um sistema ótimo de saúde. A questão dos últimos 30 anos e os próximos 30 anos que eu espero estar presente. Alguns riram, outros não, então a maioria acreditou. Obrigado, pessoal. Então, assim, a gente vê uma evolução específica na organização. Muito se falava da mamografia, tem o Cismama, né, que foi, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, uma instituição muito importante dentro desse processo, porque a gente começa a enxergar a resolutividade. Na minha época, quando a gente começou, não tinha BIRADS. O BIRADS foi um nexo trazido que trouxe para todos os profissionais uma uniformização de linguagem. Porque é importante eu saber, eu estou lendo aquela imagem, é importante ou não? Um BIRADS 4, puxa, 4 de 5 a 90% de risco de câncer, vamos fazer biópsia. E aí, em função disso, a gente hoje cria filas diferentes. BIRADS 1 e 2 é uma fila, BIRADS 3 é uma fila, BIRADS 4 e 5 é outra fila, que tem que ser priorizada. Então, esse é um primeiro avanço que eu sugeriria ao gestor, separar as filas de quem tem BIRADS 4 e 5 e de quem tem nódulo palpável. Não pode estar numa fila comum, não pode ser igual às outras pessoas. Né? Um gestor futuro, e eu torço para isso, da saúde pública da mulher no estado de São Paulo, eu torço para que seja quem eu gostaria que fosse, né? Pode fazer toda a diferença porque integra, sabe? Integra o que as ideias corretas, porque começa com um projeto de gestão profissional, entendendo aonde estão os problemas, porque o que a gente não mede, a gente não gerencia. Para você poder medir, você tem que ter informação qualificada. Eu acho que é essa informação que faz toda a diferença, sabe? É nesse sentido, Gustavo. José Maria, depois professor Laudelino, depois Filace e, por último, o professor Nilson. O nosso grande problema é a mortalidade. Apesar de tudo, a mortalidade no Brasil em relação até países desenvolvidos é maior. Né? E aí temos vários problemas, vários gargalos. E uma coisa é o conhecimento, você falou educação. Nós fizemos um trabalho, inclusive, com adolescentes na periferia. E quanto mais longe esse adolescente mora da escola,
pior informação, inclusive para acessar serviço de saúde, ele não conhece. E não é só isso, o Rodrigo, da mastologia, está fazendo com o Fernando um trabalho para ver o que acontece com as pacientes para chegarem no ICESP, né? E veja, tem um problema cultural, religioso, tem o medo e a dificuldade de acessar um centro de saúde para cá. E o pior, não é só isso. A gente falou do estado de São Paulo. A gente pode ver, você mostrou que mamografia tem muito, mas centros de tratamento são poucos. E o litoral, agora a gente falou muito a respeito de hospitais, porque teve a pandemia. Mas os hospitais também no litoral, em relação a tratamentos especializados, estão muito aquém. Tanto que a mortalidade por câncer no nosso litoral está maior que na capital, bem maior. Porque os serviços, infelizmente, apesar do SUS dar essa condição, às vezes a gente não tem uma aplicação, uma gestão, como você falou, adequada. Então, eu queria que você comentasse a respeito disso, né? O que você acha, o que a gente pode fazer para diminuir a mortalidade? Essa é a grande pergunta, né, Zé? Porque no final, o que eu posso fazer de fato para mudar essa história, né? Primeiro pilar, insistir no rastreamento, insistir no diagnóstico precoce. Essa é a grande diferença. A busca ativa, né, professor? Aquela aula que eu estava dando para o pessoal de Goiânia, para gente de saúde, isso tem que ser multiplicado, sabe? Tanto os médicos do serviço público quanto as sociedades médicas estão disponíveis para isso, querem fazer isso. A Isabel faz um trabalho maravilhoso no centro de saúde, sabe? Com todos esses diferenciais, né? Entendendo essa logística e entendendo onde estão os problemas como um todo. Então, eu diria para você, diagnóstico precoce é importante, desmistificar esses medos, orientar mais, informar, é a questão da educação, sabe? Trocar a experiência, homogeneizar o conhecimento, porque ainda existe uma defasagem muito grande. Você viu o que a Paulinha falou? Não precisa ir muito longe, né? Você viu o que a Paulinha fala de Alagoas, né? Então, assim, é triste mesmo, né? É muito triste. Mestre Laudelino, por favor. Bom dia, obrigado, professor Baracá. Carlos Ruiz, eu o conheço desde 1985. E você já era bom naquela época. E, incrivelmente, melhorou bastante, viu? Olha, melhorou muito. E nos brindou com uma palestra num tempo curto de atualização. Pena que, por algum tempo, a sua imagem ficou congelada. Espero que tenha sido só a imagem. E o microfone ficou truncado. Então, eu tenho duas perguntas que eu não sei se você já tinha exposto isso, mas eu acho muito importante, Carlinhos. Considerando o custo e benefício, a partir de que idade deve-se fazer o rastreamento com mamografia e ultrassom principalmente? Qual o intervalo e até que idade? Segunda pergunta. A partir de 1995, os aparelhos de imagem, ultrassom, principalmente mamografia, e a experiência dos imagenologistas melhorou e passou-se a fazer diagnóstico de tumores com milímetros. E dessa época para cá, parece que aumentou a incidência de câncer de mama. O que se pensa é que alguns desses cânceres diagnosticados assim, bem no início, sofreriam regressão. O que você acha disso? É possível identificar quais seriam esses cânceres que regrediriam? Um abraço, obrigado, Carlos. Professor Laudelino de Oliveira Ramos. Sempre uma realidade, professor. Sempre uma realidade. Agradeço muito a parceria. Começamos em 85, o senhor fez muita diferença na minha formação. Pegou na minha mão para me ensinar a cirurgia ginecológica. Éramos do mesmo grupo, né, da ginecologia em si. Fez muita diferença, professor. Eu tenho muito a agradecer. O senhor certamente é uma das pessoas que mudaram minha vida. Você pode ter certeza absolutamente disso. Eu que agradeço enormemente. Respondendo a sua primeira pergunta, rastreamento, mamografia anual a partir dos 40 anos. Fundamental. Ultrassom ainda, professor, não serve para o rastreamento. Não serve para o rastreamento. Existem vários trabalhos hoje com ultrassom automatizado, em que você coloca uma armação na mama da mulher e o ultrassom varre. Por quê? Porque o ultrassom é muito dependente de quem faz ainda. E essa dependência cria para a gente
né? Uma série de inseguranças. Quando não acha, não é que não tem, que não foi achado, né? E essa é a grande insegurança. E a gente tem feito um movimento hoje cada vez mais intenso de que o ginecologista não peça mamografia, não peça ultrassom de mama rotineiramente. Ah, a paciente tem dor mamária, vou pedir uma ultrassom. A gente vê com os níveis de evidência que com o ultrassom que a gente tem hoje ainda não é uma boa opção, né? O ultrassom não serve para rastreamento. Ah, vou pedir então, ela tem menos de 40 anos, vou pedir ultrassom. Não é o ultrassom. Ah, então, Carlos, a paciente é de risco, é uma mama jovem, tem mutação BRCA ou tem uma história familiar muito importante. Não é o ultrassom, é a ressonância que a gente faz para essa paciente, porque vai enxergar melhor essa mama como um todo. E essa questão do rastreamento enseja um pouco da pergunta que o senhor fez. O INCA discute muito o porquê que muitas vezes é melhor fazer bienal a partir dos 50 do que dos 40. Lembrando para os acadêmicos, lembrando para os residentes novos, por que a gente começa mamografia aos 40 e não aos 35 e não aos 30? Porque a mama começa a sofrer um processo de lipossubstituição a partir de 35 anos. Quanto mais lipossubstituída, melhor a mama. Quanto menos lipossubstituída, pior a mama para a mamografia. Então não adianta pedir antes dos 35 anos, a não ser que a mulher tenha engravidado, amamentado muito, existe essa questão também. Mas na nossa realidade, é assim, paciente de mais risco, o professor, é ressonância, não é nem ultrassom, nem a mamografia. Né? É esse o sentido. E o que o INCA fala, e o Ministério, é que eu faço muito overdiagnosis, quando eu faço de 40 a 50, porque eu vou achar lesões, cânceres in situ, que na verdade jamais evoluiriam. Mas como a gente não sabe o que fazer com essa informação, a gente peca por excesso. Né? Porque certamente muito câncer in situ evoluiria. Mas a gente não sabe quem vai evoluir, quem não vai evoluir. A gente opera muito mais, a gente só tem razão, a gente faz mais diagnóstico, a gente invade mais essa paciente. Mas, certamente, como sempre, é com a melhor das intenções, né? É essa a questão. Muito obrigado pelas palavras e pelas perguntas, professor. José Roberto Filassi. Por favor, Filassi, suas considerações. Bom dia, professor. Parabéns, Ruiz. Excelente. Eu acho que você é o indivíduo da sociedade que mais entende e mais se interessa, né, por essa parte do rastreamento, e você apresentou isso. Na verdade, você mostra o ideal e a gente acaba vendo o real aqui, né, com todo mundo. Quando o professor falou que você é o responsável da patologia benigna, porque tem muito mais patologia benigna da mama do que câncer, e mastologia virou sinônimo de câncer de mama e reconstrução, né? Esquece todas as patologias benignas, e é isso aí que nós temos oferecido, que a maioria dos hospitais não tem isso, né? A maioria dos lugares, dos lugares de ensino não tem isso. Eu queria falar alguma coisa, a gente copia muito, principalmente o Ministério da Saúde, dos americanos, né? Nós temos 40% dos casos de câncer de mama com menos de 50 anos. 40% no Brasil. 15% no ICESP com menos de 40. Nós temos isso. Então, não tem por que ficar discutindo, faz ou não faz. Eles lá, que falam de 2 em 2 anos, eles têm 20%, 22% com menos de 50 anos. Nós temos 40%. Não tem justificativa não fazer. E, como o professor Laudelino falou, se complementar com ultrassom, né, Ruiz? Não fazer rastreamento com ultrassom, mas uma mamografia com uma densidade ou com alguma dúvida, o ultrassom é essencial. É isso que nós fazemos aqui no serviço. E a realidade que a Paulinha falou, e aqui é o Brasil, a moça que trabalha na minha casa, ela foi aqui do lado do posto para marcar uma mamografia, ela levou um mês para marcar a consulta, um mês para fazer a mamografia e marcaram 3 meses para ela buscar o resultado. E está em São Paulo. Então, assim, você vê, a realidade é essa, não é tão melhor que no Maceió, não. É que nós aqui, aí no HC, no ICESP, vivemos numa ilha. Nós temos uma ilha de excelência. O tratamento das pacientes no ICESP é similar ao tratamento que a gente faz no particular, ou não. Até atenção a isso. E o Ruiz sabe disso. Então,
É isso que eu queria complementar. Parabéns para você, excelente apresentação. Eu não fiquei deprimido, não, viu? Filasse, professor Filasse, obrigado pelas palavras. Você que sempre me abriu as portas para me dar oportunidade dentro da mastologia aqui na nossa casa. Agradeço publicamente todo o seu esforço nessa orientação, nesse direcionamento. Você tem toda a razão, Filasse. É essa a questão, né? Não dá para a gente transplantar modelos sem entender a realidade local, né? A gente vai estar certamente cometendo alguns enganos que são muito importantes. Obrigado, Filasse. Professor Nilson. Pois queria te parabenizar pela belíssima apresentação, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de saúde pública, né? Muitas vezes a gente fica um tecnocrata e esquece do aspecto público. Acho que isso é bastante importante. Aquilo que o Pedro falou, que acontece na mastologia, acontece na reprodução, acontece na mortalidade materna. Se quiser diminuir mortalidade materna, é anticoncepção, não é isso? Chegou a ser a terceira causa de mortalidade materna, o abortamento, né? Abortamento que, em geral, era praticado pelas mulheres. Ou seja, falta de anticoncepção. E que falta em todo o sistema de saúde pública, do meu ponto de vista no Brasil, é a integração. A integração na forma de informatização, né? Ela não consegue fazer pelo menos 7 consultas no pré-natal, ela entra em trabalho de parto, ela não sabe onde ela vai, não tem vaga, ninguém procura no sistema integrado onde tem vaga e a leva com ambulância para aquele local, uma vez que ela está em trabalho de parto. Então, é um parto humanizado? Não, é desumanizado no sistema público. Não em todo o sistema, mas boa parte das vezes. Então, falta integração. Nunca vou esquecer de um amigo de Minas Gerais, o Ricardo. O Ricardo largou a medicina, foi para Portugal, idealizou um sistema de informatização, touchscreen, e que foi comprado pelo sistema público da Inglaterra. Ele veio no Brasil, na época eu era presidente da Febraso, logo depois do Baracá, e falou sistema público. Eu falei, você sabe como que é o sistema público no Brasil, vai ter que dar bola ou caixa para esse, para aquilo, você não vai conseguir, e não conseguiu implantar, né? Então, isso mostra que se tiver integração, não acontece isso que o Filasse falou, que você falou e que a Paula falou, né? Seria muito mais rápido. Hoje, você não precisa ter o radiologista presencial, né? Online você faz, né? Na minha época, logo depois do Baracá, a gente fazia o Papa Nicolau da região amazônica através de um sistema aqui, instalado aqui em São Paulo. Então, o que falta é isso. Por outro lado, infelizmente, uma boa parte das mulheres ainda falecem, né? Na minha época, era só estádio 4 e 5, com toda a pele da mama, boa parte delas tomada. Foi assim, acho que com Baracá também, na Escola Paulista e no segundo ano. Hoje, essa realidade reduziu. E um marcador que eu falo, às vezes de melhor qualidade, é a mortalidade em mulher que tem câncer de mama. A mulher que tem câncer de mama diagnosticado mais tardiamente, ela morre pelo câncer de mama. Mas a mulher mais precoce, qual é a maior causa de mortalidade? É doença cardiovascular. E antes da Covid, da pandemia, eu frequentava as reuniões lá na quinta-feira, lá no ICESP. E eu falava para o Filasse, todas elas têm o quê? Síndrome metabólica. Tem que ter uma intervenção. Ela vai morrer cardiovascular, hipertensão diabética. É uma fonte muito grande. Ou seja, a gente não faz intervenção. O SUS, um dos aspectos do SUS é aproveitar a presença de fazer um Papa Nicolau, fazer a anticoncepção, se está na idade da mamografia, fazer a mamografia. É você fazer a intervenção naquele ato, né? Até que se acostuma a fazer de forma mais organizada e programada. E, por último, lembrar que a segunda maior bancada no Congresso Brasileiro é de médicos. A primeira são de advogados, que brigam por eles, e por isso que o sistema público, o advogado no sistema público tem uma carreira, o médico não tem carreira. Por quê? O Ronaldo Caiado uma vez falou para mim, ele é urologista
eu falei com ele, por que vocês não brigam? Né? E foram poucos os que brigaram, ele era um deles. Pela carreira do médico ou para intervenção na área médica. Ele falou, olha, não esqueça o seguinte, eu devo a minha eleição não aos médicos, eu devo a questão agropastoril, né? Agropecuária. Então, eu vou defender essa classe, embora eu ainda defenda a classe médica. A maior parte dos médicos lá não são médicos. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Então, a gente tinha que pensar que cada um dos médicos que trabalham no sistema público atende quantas pacientes ao dia? Se atender, vamos colocar 20 pacientes. Quantas pacientes atenderia ao ano? Então, nós temos que servir também, uma coisa que eu não gosto, mas nós devemos também ter o poder de servir de intervenção na política. Nós teríamos a capacidade de eleger muitos políticos que defendessem a nossa causa. E aí, talvez, fazer a intervenção. Né? Lembrar também que o sistema inglês cada vez mais está sofrendo críticas, porque o médico que está à frente nem sempre está bem preparado. Né? Imagine nós, com 30 de dezembro de 2021 de 2022, eu não perguntei para o César ainda, tínhamos 381 escolas de medicina. Só perdemos, isso foi mostrado para o Zé Luiz, né, aqui para a Índia, e ganhamos da China. Né? E está faltando o quê? O médico do PSF. Lembrar que na China tem ainda o médico do pé descalço, formação de 6 meses, e em Cuba tem o médico do quarteirão. Como as casas são todas do governo, ele mora em cima, mas ele atende embaixo. Pequenas coisas, mas que você consegue fazer uma boa intervenção. Mas eu queria te parabenizar, porque eu entrei de uma forma e saio muito mais preparado e consciente da lamentável realidade brasileira. Não deprimido. Nilson, obrigado. Tá aqui, obrigado. Obrigado pelas palavras. Eu só vou chamar a atenção por um assunto bem rápido, dessa questão metabólica no câncer de mama, né, que você sempre conversou com o Fila. Para cada quilo que a mulher ganha na pós-menopausa, aumenta em 1% o risco de câncer de mama dela. Para quem já teve câncer, aumenta a recidiva. Então, você imagina, existe aquela falácia que a mulher, depois da menopausa, ganha 1 quilo por ano. Se ela tiver com 20 anos de menopausa, é 20% de risco. É quase igual à mutação de um gene de moderada penetrância. Ou seja, a mudança de estilo de vida faz toda a diferença. Se nós passarmos hoje por 10 colegas médicos para fazer uma consulta, 9 deles vão terminar a consulta assim: faça exercício físico, se alimente adequadamente, ingira bastante líquido e cuide da cabeça, porque tudo começa com a nossa cabeça. Né? Então, o exercício é fundamental, né? Ser feliz é fundamental, porque isso faz muita diferença. O estresse é uma sobrecarga muito importante a médio e longo prazo. A raiva é um sentimento que você sente torcendo por outro sofrer, né? Que coisa mais idiota, né? Mas você sente, né? Segue a vida, deixa as coisas estarem como está, cada um tem o seu papel e está tudo certo. Obrigado pelas palavras, Nilson. Muito bom, muito bom. Em cima um pouquinho do que o Nilson colocou, nós já fizemos esse cálculo uma ocasião. Se a gente tiver 200 mil médicos em São Paulo, e nós temos, isso seguramente tem, e cada um conseguir 10 votos, nós podemos ter em São Paulo 2 milhões de votos. Olha, dá para eleger. Vou pegar, tirando vereador, que é eleição separada, mas deputado estadual, deputado federal, senador. Sem dúvida. Nós conseguimos vários. E não precisa ser de um mesmo partido. Claro. Tem vários médicos que são deputados de correntes políticas diferentes, mas que se juntam, por exemplo, aqui na Câmara Municipal, os vereadores, você olha, estão todos juntos. Então, veja o potencial que nós tínhamos, que nós temos, né? Ótimo. Que nós temos na mão. Mas, infelizmente, Nilson, o médico é desunido. A classe médica não tem uma união. A gente sente isso, né? Infelizmente, tem esse problema. Mas eu queria parabenizar o Carlos Ruiz pela apresentação, porque ele trouxe realmente a experiência de vida. A experiência de vida dele aqui, no Pérola Byton, onde teve um serviço muito bom,
a essência do serviço do Pérola Barton era realmente muito boa. E, infelizmente, hoje ele mudou. Ele hoje é o Hospital da Mulher, na região central. Eu insisto muito em usar o termo região central, porque os colegas de lá usam o termo Cracolândia, eu acho que é a região central de São Paulo. Nós temos que procurar valorizar e realmente valorizar esse trabalho, que oxalá continue lá. Mas você falou uma coisa muito importante. Ainda nós somos o maior centro que atende câncer no estado de São Paulo, no ICESP. E o Filassi falou da doença benigna da mama. Nós temos um serviço de doença benigna da mama. E foi essa, quando criou o ICESP, o câncer foi para lá. Então, lá nós temos o câncer ginecológico, mama e genital. A ginecologia oncológica e o câncer de mama, que estão lá. Mas as doenças benignas estão aqui. O seu papel é muito importante, junto com o Luiz, que está aqui também, Luiz Carlos também, essa equipe que, junto com os preceptores, que tem um papel muito importante. Os preceptores da mastologia, eles têm uma participação muito grande aqui na assistência às mulheres com doenças benignas da mama. Amém. E esse serviço de rastreamento que foi feito aqui das servidoras do HC, teve um programa de rastreamento de mama que foi junto com o INRAD, fazia as mamografias e vinham para nós. E aqui nós definíamos o encaminhamento nos casos de BIRADS 4 e BIRADS 5. E aí ia para o ICESP. E esse trabalho também foi feito aqui e merece ser divulgado aqui na nossa reunião. Então, eu acho que todo esse trabalho que é feito pelo setor de mastologia, da divisão de ginecologia, e CHC e CESP. Amém. Parabéns. Amém. Obrigado, viu? Obrigado a todos.